sobre entrega nesse mês. Essa manhã foi muito especial a mensagem e Deus vai falar ao nosso coração em nome de Jesus, tá bom? Salmo capítulo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu gosto da NVI que ele fala assim: confia nele e ele agirá. Às vezes nós queremos agir, nós queremos resolver, nós queremos fazer, às vezes nós queremos salvar a nós mesmos. E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de uma pessoa que quis salvar a si mesmo e não conseguiu salvar nem a si mesmo, nem a sua família, nem a sua nação. Nós temos que aprender a entregar. Eu tenho falado uma frase esses dias, quem vem na semana tem ouvido eu dizer, que essa entrega com Deus não significa subtração, não significa tirar. Essa entrega com Deus significa multiplicação. Quando eu coloco a minha vida, os meus planos, os meus propósitos, quando eu entrego tudo que eu tenho ao Senhor, Ele não está tirando nada de mim. Muito pelo contrário, Ele vai multiplicar, Ele vai acrescentar a minha vida. Quando eu entrego os meus planos para Ele, Ele vai multiplicar esses planos, Ele vai ampliar, Ele vai fazer crescer. Então nós temos que aprender a entregar. Essa palavra não é tão simples quanto parece. A palavra entrega no dicionário, por exemplo, ela significa o ato, tem que agir, tá vendo? Tem que agir, é verbo, né? Entrega é verbo. Entregar é o ato de passar algo para alguém, enviar algo com grande dedicação, diz o dicionário. É uma rendição. Entrega é rendição. E nós temos que aprender a viver com Deus assim, pessoal, rendidos. Nós não podemos ser duros de coração. Ah, não, uma frase famosa que se muito ouve, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso não é entrega. Isso não é entrega. Eu sei que cada um tem as suas particularidades, cada um pensa de um jeito, mas quando se trata de servir a Deus, tem que ter entrega, tem que ter rendição. Não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. É como eu acabei de falar, eu era muito assim, tímida e tinha um certo preconceito em questão de internet. Só que os dias estão passando e cada vez mais se usa a internet para um monte de coisa. Então, por que não usar a internet também para pregar a palavra de Deus? É que internet é terra sem dono, né? Então, você fala uma coisa, um quer falar outra, outro quer falar outra, mas o importante é que você esteja falando de Jesus. Eu não estou aqui para fazer a obra do meu jeito, do jeito que eu quero. Ah, isso aqui eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Não, eu estou aqui para fazer a obra de Deus, do jeito que Deus quer. Assim também é na sua vida. Ah, Deus falou ao meu coração algo muito grande, mas eu tenho medo, pastora. Não, mas não é como eu quero, é como Deus quer. Eu vou lançar fora esse medo e vou confiar nos planos que Ele tem para mim. Isso é entrega. É rendição. Deus, eu estou aqui para viver o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, no nome de Jesus. Ainda que em algum momento até pareça que eu esteja perdendo. Não é uma perda, é uma renúncia. Porque quando você se entrega, ou quando nós nos entregamos para Deus, é certo que nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, é certo que nós vamos ter que renunciar a algumas coisas, mas essas renúncias nunca vão se comparar àquilo que Deus tem a acrescentar na nossa vida, aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. Aí a Bíblia diz, lá no Êxodo, capítulo 2, eu falei bastante sobre isso aqui também durante a semana, mas nós não vimos o texto em si. Êxodo, capítulo 2, eu estava estudando, pessoal, e fiz algumas descobertas muito legais acerca desse assunto aqui. Êxodo, capítulo 2, versículo... Da mesma fé. Isso aí não é só para casamento, não. Nós já vimos colegas nossos próximos que entraram em negociações, em negócios com sócios que não eram da mesma fé e depois, com licença da expressão, quebraram a cara.
E não foi por falta de aconselhamento. Porque assim como ouro, no princípio é tudo mil maravilhas. Ela diz que os da casa de Levi se associam os da casa de Levi. Tem que ser da mesma tribo, tem que ser da mesma fé, tem que estar na mesma fé. Andarão dois juntos. Se não estiver o quê? De acordo? Tem que estar de acordo. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Vitoriosa ela, né? Mulher guerreira, conseguiu esconder um bebê por 3 meses. Versículo 3: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Aqui é que está, pessoal, a nossa mensagem, ou o centro dela, né? Você vê que essa mulher, ela pega o filho, e eu tenho dito, insistido, Deus sabe por quê, que nenhuma mãe sã consciência vai abandonar um filho. No entanto, essa mulher pega o filho dela e põe na arca. Olha o que me chamou a atenção. Essa versão, ela diz arca. Mas eu estava pesquisando sobre, e no original, no hebraico, a mesma palavra para essa arca, que algumas versões colocam como cesto, né? Foi um cesto que a mãe construiu para colocar o menino, para depois colocar no rio. Nessa versão fala arca, mas no original, essa palavra arca é a mesma palavra arca que o Noé fez. Então, isso aqui é tão lindo, porque nós podemos imaginar que essa mãe foi ministrada por Deus, que da mesma forma que a arca salvou a família de Noé lá atrás, aquela mini arca também ia salvar quem? Ia salvar o filho dela. Porque ela não fez aquilo por ela mesma. Ela fez aquilo porque certamente ela foi ministrada ao coração dela por Deus, que Deus ia guardar aquela criança, que Deus ia proteger aquela criança. Ela não deixaria o filho dela à deriva. Tanto que você percebe o cuidado dela, não só de fazer o cesto, a mini arca, mas de não lançar no rio, não jogar no rio. A Bíblia diz que ela colocou entre os juncos, ou seja, com aquela proteção, com aquele cuidado, mostrando também que não era uma coisa que ela queria, ela estava fazendo por obediência a Deus, por temor a Deus e por saber que Deus ia cuidar daquela criança. Mas ela fez uma entrega. Não foi uma entrega fácil, mas foi uma entrega debaixo de uma ministração de Deus no coração dela. E nós temos que aprender a fazer essa entrega, confiando na palavra que Deus ele vai falando ao nosso coração. Um amigo estava falando essa semana, nossa, pastor, eu li um versículo e na hora que eu li, veio vários outros versículos no meu coração. Isso é Deus, né? Eu falei, isso é Deus. Conversando com você, ministrando ao seu coração o que ele vai fazer. Colocando aquela segurança no seu coração. Não é à toa que nós começamos a lembrar da palavra, que nós começamos a lembrar dos versículos. A nossa mente não é tão perfeita assim, que consiga gravar tudo, mas não, nós conhecemos, nós já lemos. Então, na hora certa, o Espírito Santo de Deus traz à memória aquilo que nós precisamos para alimentar o nosso espírito, para nos levar a tomar a decisão acertada. E a mesma palavra lá de arca para o Noé, é a mesma palavra para o cesto do Moisés aqui. Deus ministrando o coração daquela mãe, que da mesma forma que Deus guardou a família de Noé, ia guardar o filho dela também. E assim ela entregou. Ela fez de repente a maior entrega da vida dela. E o que acontece quando nós fazemos essa entrega? Deus honra, pessoal. Deus vai nos sustentar. Outra coisa muito importante, olha o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 22. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aquele era o rio Nilo. O rio, a NVI deixa claro que era o rio Nilo, né? O rio que o faraó mandou jogar as crianças para morrer, foi o rio que Deus mandou a mulher colocar Moisés. Mas não para morrer, para viver.
Isso aqui dá uma grande lição para nós. Que quando nós entregamos algo para Deus, ainda que para todo mundo deu errado, para nós vai dar certo. As crianças todas morreram de ver. Mostra, outro dia desse que uma moça já está uma coisa ia fazer. Aí disse que a colega virou para ela e falou assim, viu? Essas coisas não vende aqui Tapetininga, não. Porque o povo da cidade tem mania de desprezar a cidade, você sabe disso, né? Esses dias meu esposo estava falando que ele encontrou com o pessoal de Itapeva, falou, nossa, o pessoal de Itapeva admira demais a saúde aqui em Tapetininga. Mas e nós daqui de Tapetininga? Só sabemos falar bem, não é verdade? Não falamos mal. Até por causa dos maus exemplos, dos maus testemunhos. Mas, geralmente, as pessoas de fora valorizam mais. Os da cidade, geralmente, não valorizam tanto. Tem gente que acha o comércio daqui maravilhoso. Em compensação, alguns daqui já não valorizam tanto. Então, a moça chegou e falou, aqui em Tapetininga isso não vira, não. Para com isso. Irmão, você já viu um ditado jogar um balde de água fria? Então, foi como essa moça ficou. Mas desanimou de um jeito, e depois que a pessoa desanima, é melhor nem ir, porque desanimado nem adianta começar. Aí ela foi falar para outra amiga, nossa, eu estava tão empolgada, eu estava tão determinada a fazer isso e isso, mas fulano falou que aqui em Tapetininga isso não vira, ué. Aí a Bíblia diz, se te fadiga correndo com homens que vão a pé, como competirá com cavalos? Se você desanima por causa de uma palavra de alguém, por causa do que alguém falou, e deixa de lado o que Deus falou ao seu coração, como que você vai alcançar alguma coisa na vida? A mãe de Moisés poderia ter sido natural, carnal, e pensar, eu vou colocar meu bebê nesse cemitério de bebês? De jeito nenhum. Eu vou colocar o meu bebê onde as crianças estão morrendo? De jeito nenhum, mas ela confiava que ela não estava jogando no rio, colocando no rio, ela estava entregando para quem? Entregando para Deus. Eu falei muito hoje de manhã e Deus sabe por quê. Às vezes a pessoa ela quer abrir um comércio, mas aí naquele ponto, um monte de gente já fracassou. Teve até uma pessoa que falou esses dias que não ia alugar uma casa porque tinha acontecido uma tragédia lá na casa, e aí todo mundo que morava naquela casa saía de alguma forma assim, meio, né? Falei, não, mas para com isso, vai lá, pega um azeite, se quiser eu vou. Ainda falei, se quiser eu vou. Uso a casa toda, eu quero ver ter assombração mais naquela casa. Até o pessoal estava fazendo uma reportagem da casa que uma família foi assassinada, né? Falou que ninguém mais conseguiu morar naquela casa. Falei, dá para mim então. Eu jogo um azeite ali rapidinho, vai ficar bom. Que história é essa? Era o cemitério de bebês, era um rio onde os bebês estavam sendo lançados para morrer. A mãe do Moisés fez a arca da salvação, né? Colocou o bebezinho dela. E aí nós sabemos o que aconteceu. Continuando lá a leitura, versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, lá leva este menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Isso aqui sempre me impressionou, pessoal. O que eu disse no começo? A entrega com Deus não é subtração, é multiplicar. Ela entrega o menino
Aí Deus dá de volta o menino ainda com um salário. Irmãos, é prazeroso cuidar do próprio filho. Não precisa pagar a gente para cuidar dos nossos filhos. Não precisa. Mas ela recebeu um salário para ser babá do seu próprio filho. É Deus mostrando para a gente que nós podemos entregar para Ele os nossos planos, nós podemos entregar para Ele os nossos sonhos, nós podemos entregar para Ele os nossos propósitos, podemos entregar a nossa vida, podemos até renunciar por Ele, porque Ele vai compensar no nome de Jesus. Eu falei de manhã que nós temos um grande exemplo no nosso ministério, que é o próprio missionário R.R. Soares. Veio de uma família humilde. Quando ele pensou em ser médico, a mãe e filho, nosso povo não é para ter essas coisas, nós somos de uma família humilde. Falou, não mãe, não é assim não. Não é assim que a palavra de Deus diz. Sonhou grande, vou ser médico, recebeu uma bolsa para estudar na Rússia, em Moscou. E aí quando ele estava para ir, Deus vem e fala ao coração dele, não, você não vai. Você vai fazer a minha obra. E ele disse que chorando, ele falava com Deus, Deus, mas eu não quero ser médico para ser rico, Deus. Eu quero ser médico para curar as pessoas. Deus falou, isso mesmo. Com o meu poder, você vai curar muito mais pessoas e ainda vai levar para o céu. Olha o nosso ministério. Olha o ministério que nós temos. Olha quantas pessoas Jesus tem usado para o missionário, através do missionário, serem curadas e serem salvas para a glória de Deus. Quantas pessoas. Quantas pessoas têm sido ministradas e abençoadas? Isso mostra o quê? Que a entrega que ele fez, a renúncia que ele fez, valeu a pena. Eu falo que tem gente que acha que é perca de tempo separar 1 hora por dia para orar, porque é uma correria, pastor, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Se eu não produzir, não vai ser pastor que vai pagar o meu salário, não. Tem gente que já chuta o balde, está revoltado, né? Se eu não produzir, se eu não trabalhar, não vai ser ninguém que vai pagar minhas contas. Aí a pessoa não tem, eu comentei hoje, a pessoa não tem pelo menos 2 horas, uma vez na semana, para estar uma vez na igreja, porque é muita correria. A pessoa não quer se entregar e ela está perdendo o melhor de Deus, está perdendo o que Deus tem para fazer na vida dela, a multiplicação que Deus quer operar. Deus tem coisas grandes para nós, pessoal, mas nós temos que aprender a entregar. Tem gente que acha que vai sair perdendo, se entregando para Deus. Tem gente que acha isso, pastora? Tem. Olha que exemplo sério que nós vimos lá em Jeremias, capítulo 38. Tem gente que acha que vai sair perdendo, se entregando para Deus. Jeremias 38. Olha o que diz. No versículo 17. Jeremias 38, 17. Tem gente ao vivo aí? Fala se o áudio tá bom aí, minha gente. Vocês que estão assistindo, por favor. Diz assim, ó. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Olha, ele ia salvar a ele, a cidade e a casa dele, se ele fizesse uma entrega. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então então disse o rei Zedequias a Jeremias, receio-me dos judeus que passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Então, a Babilônia estava prevalecendo, veio uma guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, e aí o conselho de Jeremias foi inusitado. Vai lá e se entrega, se rende. Se rende, porque daí você vai proteger a cidade, você vai proteger a sua casa e vai proteger a sua vida. Mas, pastora, se entregar para o inimigo,
No caso lá, né, tempo, período de guerra, é como se estivesse se entregando para ser escravo. Irmão, Daniel foi escravo na Babilônia, olha o que aconteceu com Daniel. José foi escravo no Egito, e olha o que aconteceu com José. Então, essa questão aí da escravidão não tinha a ver com morte. Não, Deus falou, pode se entregar que eu vou proteger. Pode se entregar que eu vou proteger. Aí a Bíblia diz o que ele fez. Capítulo 39, versículo 4. Sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Só que os caldeus conheciam esse esconderijo, olha só. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó e o prenderam. E o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate. E ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo que a Babilônia, misericórdia, né? Que final triste. A Bíblia diz que a última coisa que esse homem viu com os olhos dele foi a morte dos seus filhos. Foi a última cena que ele enxergou nessa vida, foi essa, imagina. O que ficava na cabeça o tempo todo então? Tudo isso porque eu não vou me entregar a coisa nenhuma, eu vou fugir. Deus falou, se entrega que eu vou proteger. Mas pastora nada. Se você pegar para ler, eu gosto de história. Pega para ler essa história, tanto aqui em Jeremias quanto segundo Crônicas. Você vai ver que o tio dele, que foi rei antes dele, o Joaquim, se entregou e foi guardado. Quando eles voltaram da Babilônia para Jerusalém de novo, voltou Joaquim, vivinho da Silva. Porque se entregou, porque obedeceu. Guardou a vida dele, ele não, eu não vou me entregar. Infelizmente tem gente que está assim, eu não vou me entregar. Aí depois se depara com as consequências. Eu não vou me entregar, e aqui não estou falando de entregar para o inimigo não, é se entregar para Deus, se entregar para a vontade de Deus. Aqui não era se entregar para o inimigo, era se entregar para a vontade de Deus. Não é Deus que está mandando? Se Deus está mandando, então ele ia guardar. Mas eu estou lendo esse texto para você entender que tem coisas que Deus vai falar que parece que a gente está perdendo, parece que a gente está sendo envergonhado, parece que a gente está fazendo papel de bobo. Faça papel de bobo com Deus, porque Deus vai te exaltar. Faça papel de desentendido com Deus, porque Deus vai te honrar. Faça papel de quem não está entendendo, de quem não sabe de nada. Se é Deus que está mandando, então ele vai honrar no nome de quem? No nome de Jesus. Ele vai honrar. Ah, mas eu estou sendo rebaixado, humilhado. Está debaixo da direção de Deus? Deus vai honrar. Deus vai honrar. Mas eu estou perdendo de ganhar dinheiro. Às vezes ganha esse dinheiro e tem que gastar tudo com problema. Tem que gastar tudo com... Vem fácil, como diz, né? Vai fácil também. Veio fácil, vai fácil também. Então ele não quis se entregar, sofreu as consequências. Que nós possamos aprender a nos entregar, a lançar no Senhor as nossas preocupações. É o que disse 1 de Pedro, vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto da versão na linguagem de hoje que fala: entregue todas as suas preocupações, porque ele cuida de vocês. Aí tem uma versão aqui, que é até a versão católica. A versão católica é a Bíblia normal, a única coisa que tem os acréscimos, né, que foram colocados lá. Mas na versão católica diz assim, ó: confia os teus assuntos ao Senhor e realizar-se-ão os teus projetos. Eu gostei dessa. Confia os teus assuntos ao Senhor
Ou seja, fala tudo com Deus. Ele podia ter falado, né? Não, mas eu estou preocupado com isso aí, mas esse negócio de entregar, como que vai ser? Não, preferiu tomar a decisão, não vou me entregar. Não, a gente tem que aprender a confiar os nossos assuntos ao Senhor. Ele é o nosso melhor amigo, com Ele nós podemos falar de tudo. Eu estava até contando o testemunho de um pastor nosso, que estava com câncer. O médico falou para ele, ó, o seu caso, eu não quero te desanimar, mas não tem muito o que fazer. Tá sério? E aí ele disse que ele chegava do médico, no quarto dele, colocava uma cadeira, sentava na outra, pegava os exames e a Bíblia. E aí ele pedia para Jesus sentar ali com ele. E começava a tratar dos assuntos com Jesus. Jesus, eu acabei de chegar do médico, Jesus. E está aqui os laudos. O médico disse isso. Aí ele deixava os exames, pegava a Bíblia. Mas Jesus, a tua palavra diz isso. Eu vou ficar com a sua palavra. E aí terminava a conversa com Jesus. Obrigado, Jesus. Ainda ia dar a volta da vitória. E vamos todos. Foi curado completamente. Está pregando o evangelho de novo. Esses dias eu até pensei em chamar ele aqui. Deixa passar essa correria desses dias que a gente tem algumas reuniões marcadas agora. Algumas reuniões especiais, mas eu ainda vou convidar ele para vir aqui. Testemunho vivo do que Deus fez. Mas ele tratava dos assuntos dele com quem? Com Deus. Deixa ele cuidar dos seus assuntos. Tem coisas, pessoal, que na nossa mente dão nó, mas na mente de Deus não é nada. Então a gente tem que deixar com ele, entregar. Entregar não é fácil, e ainda mais na nossa mentalidade imediatista, que a gente quer resolver logo, quer dar resposta logo. O missionário que diz que toda vez que alguém chegou para ele para falar, é pegar ou largar, ele dizia, eu prefiro orar. Eu prefiro orar. Por quê? Porque a minha vida, os meus problemas, tudo que é meu está entregue nas mãos do Senhor, é Ele que vai cuidar. E quando Ele cuida, o milagre acontece. Quando Ele cuida, nós somos surpreendidos pelo poder dEle. Então vamos deixar Ele cuidar. Para terminar, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. O que diz lá? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. A Bíblia está mandando a gente consagrar os nossos planos ao Senhor, entregar. Entrega. O que dizemos lá no começo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele agiu salvando Moisés. Ele agiu salvando Daniel, ele agiu salvando José, ele agiu salvando o tio do Zedequias, o Joaquim. Ele agiu salvando tantas pessoas, ele vai agir salvando a nós também, quando nós entregamos. Agora, você já viu uma pessoa que, ela diz que precisa da sua ajuda, mas aí, digamos que eu falo para você assim, olha, eu preciso da sua ajuda aqui na igreja. Aí você chega aqui, eu estou fazendo tudo. Faço uma coisa aqui, faço uma coisa de lá, você fica só olhando. A pastora pediu para eu vir aqui fazer o quê mesmo? Porque ela está fazendo tudo. O que eu vim fazer aqui então? Bem assim é Deus. Ele vai agir se eu entregar. Aí ele vai agir. Deus não é intruso. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Isso foi falado para uma igreja, não foi falado para o mundo. Ele está falando com a igreja dele. Eu estou batendo. Você quer abrir para eu entrar, para eu agir, para eu fazer a obra? Você quer entregar? Quer colocar nas minhas mãos para eu fazer acontecer a coisa? Entrega. Vai valer a pena. Vai compensar. Deus vai multiplicar. Deus vai operar no nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga graças a Deus. Eu saí por aí para procurar o junco. Tem vários tipos, né? Eu queria ter achado aquele que parece um sojo, sabe? Que é a pontinha meio marrom assim. Mas esse também ficou bonito. Semana que vem nós vamos realizar um ato de fé. Mas tem que ter coragem, meu irmão, para fazer. Nós temos que tomar... Chega uma fase na nossa vida que a gente tem que tomar algumas decisões sérias para ver Deus mudando a nossa história.
E aí eu separei esse galinho de junco, mas para lembrar da entrega da Joquebede, né? Para que nós possamos também fazer a nossa entrega. Ela entregou algo precioso. Ela entregou o amor da vida dela, que o filho para uma mãe é o amor da vida. O filho para um pai é o amor da vida. Ela entregou, ela confiou. É fácil você confiar na mão de outra pessoa que não é importante para você, mas o que é importante não é fácil. Então, Deus, aquilo que é importante para nós, aquilo que é valioso para nós. Aí semana que vem vai ter água aqui. Você vai fazer igual a mãe do Moisés, você vai colocar na água, você vai escrever aqui, ó, tal versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele agirá. Aí está aqui, ó, eu entrego a Deus. Você vai escrever o que você entrega. E vai acreditar que Deus vai trazer de volta para você multiplicado em nome de Jesus Cristo, seja lá o que for, Ele vai fazer essa obra. É um ato de fé, tá bom? Semana que vem você vai trazer. Você não vai esquecer não, porque é grande, você vai deixar no lugar visível lá. Ai, pastor, mas se alguém vê, você já evangeliza a pessoa e traz a pessoa domingo também no nome de Jesus, tá bom? Vai ser lá na minha igreja, daí você já traz a pessoa, você vai lançar nas águas aqui, depois eu vou lançar nas águas de um rio, em oração no nome de Jesus Cristo, apresentando a Deus, dizendo para Deus, Deus, o povo de Tapetininga está entregando para o Senhor algo importante, algo precioso, crendo que o Senhor fará uma grande obra no nome de Jesus Cristo. Quem foi Moisés depois, né, pessoal? Como eu mandei no Pão Nosso de hoje, quem se tornou Samuel depois? No Pão Nosso de hoje que eu mando para o povo, eu falei da Ana que entregou Samuel no templo. Quem se tornou Samuel depois? Sem falar os filhos que a Ana recebeu depois. Domingo que vem nós vamos falar mais sobre entrega. Vamos falar todos os domingos e Deus vai nos abençoar. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu vou entregar, vou dar tchau para o pessoal aqui.